Hello students, my name is Camila. Olá alunos, meu nome é Camila e na aula de hoje nós iremos estudar sobre countable e uncountable nouns, no caso, substantivos contáveis e incontáveis. Countable nouns são substantivos que têm uma forma plural e singular. Nós temos ali o exemplo, né? Pear, pera. No caso, pears, peras, ok? Nós temos o primeiro exemplo. There is one pear in the basket. Existe uma pera na cesta. E there are 3 pears in the basket. Existem 3 peras na cesta. Na primeira frase, nós temos one pear, né, uma pera, no caso está no singular. E na segunda nós temos 3 pears, que já 3 peras, né, que já indica aí que nós temos um plural, no caso mais de um, né, objeto, ou então, no caso aí, uma fruta, ok? Exemplos de substantivos contáveis terminados em S. Nós temos aí uma lista de palavras, né, que nós iremos ver, e que eles podem terminar com a letra S caso eles sejam utilizados no plural, ok? No caso tenha mais de um desses objetos ou frutas, né? Vamos ver agora, o primeiro nós temos egg, que significa ovo, pea, ervilha, carrot, cenoura, cookie, biscoito, orange, laranja, pen, caneta, book, que é livro, apple, que é maçã, papaya, que é mamão, e vegetable, que é legume. Lembrando que essas palavras elas podem, né, ser utilizadas o S no final, caso elas sejam utilizadas no plural, ok? Temos algumas exceções, né? Substantivos que terminam em Y, precedidos de consoante, nós iremos tirar o Y dessa palavra e acrescentar as letras I, E e S. Nós temos ali o primeiro exemplo, né? Berry, berries. No caso, né, frutas vermelhas, né? Já em português nós já temos aí no plural, porém em inglês nós temos berry e acrescentando o IES nós temos o plural, né? Berries. No segundo exemplo, nós temos substantivos que terminam com as letras CH, S, SS, SH, X ou O. Nós iremos acrescentar as letras E e S. Por exemplo, nós temos peach, né? No caso pêssego, e peaches com o final CH, né? Nós iremos acrescentar as letras ES para a palavra, no caso plural, pêssegos, ok? No terceiro exemplo, nós temos um plural irregular, né? Nelas não existe nenhuma regra assim para essas palavras. Nós temos ali o primeiro exemplo, person, que é pessoa, no singular. O plural vai ser people, pessoas, ok? Não vai ter a questão de acrescentar ES ou IES como nos exemplos anteriores. E o segundo exemplo nós temos child, né, que é criança, e children, no caso no plural, né, crianças. Essas duas palavras aí e algumas outras elas não possuem uma regra fixa, ok? Para serem colocadas, né, no plural. Uncountable nouns, no caso, substantivos incontáveis. Eles são a minoria e não tem plural justamente por não poderem ser contados, ok? Enquanto os countable, no caso as palavras são contáveis, o uncountable ele não é contável, tá? Nós temos ali o primeiro exemplo, I am thirsty, eu estou com sede. Give me some water, please. Por favor, me dê um pouco de água, né? Esse some water seria aí um pouco de água. Ele não é contável, né? Não tem como contar a água pelo ponto de vista dos substantivos incontáveis. Nós temos exemplos desses substantivos incontáveis, né? Nós temos o primeiro, salt, que é sal, milk, que é leite, rice, que é arroz,
honey, que é mel, coffee, que é café, water, água, sugar, açúcar, bread, que é pão, fruit, que é fruta, flour, que é farinha, ham, que é presunto, butter, que é manteiga, e chocolate, que é chocolate, ok? Esses aí, né, são substantivos que nós, do ponto de vista da língua inglesa, nós não podemos contar, né? São substantivos incontáveis. Quantifiers, né, os quantitativos. Para substantivos contáveis, no plural, nós podemos usar um numeral. No singular, nós usamos a ou an, né, que significam um ou uma. O a, que é a letra A, né, nós iremos utilizar antes de substantivos que começam com uma consoante. E o an, nós iremos utilizar antes de substantivos que começam com vogal. Por exemplo, there are 4 oranges. Né? Existem 4 laranjas. E aí nós vamos para o segundo exemplo. There is an apple on the fridge. Né? Existe ou tem uma maçã na geladeira. Nós vemos ali que a palavra apple, que é maçã, começa com a letra A em inglês. Então, nós iremos utilizar o N, né, o A e o N, porque ela começa com uma vogal, ok? Essa palavra começa com vogal, então, né, vai começar com N. No segundo exemplo, nós temos There is a potato in the fridge. Existe ou tem uma batata na geladeira. Como a palavra potato, que é batata, começa com P em inglês, nós iremos utilizar a letra A antes dela, né? Porque é uma consoante. Então, nós iremos utilizar, né, A antes da palavra potato, que é batata. Para substantivos incontáveis, nós vamos utilizar algumas expressões para nos referir à quantidade desses substantivos. Nós temos aí na tela, né, alguns exemplos de expressões. Por exemplo, a primeira, a bottle of milk, no caso, né, uma garrafa de leite. No segundo, ao lado, nós temos a glass of water, né, um copo de água. Nós temos a jug of water, no caso, uma jarra de água. A cup of tea, um copo de chá. A packet of tea, dependendo aí do país, nós temos alguns chás que eles vêm dentro de caixinhas. Então, né, como se fosse uma caixinha de chá, ok? A jar of honey, no caso, um pote, né, de mel. A loaf of bread, no caso, né, pães, no geral. A slice of bread, no caso, uma fatia de pão. A carton of milk, no caso, uma caixinha de leite. A can of Coke, no caso, né, uma latinha de Coca-Cola. A bottle of Coke, uma garrafa de Coca-Cola. E a bowl of sugar, no caso, uma tigela de açúcar, ok? Para substantivos incontáveis, nós vamos utilizar algumas expressões para nos referir à quantidade desses substantivos. Nós temos ali o primeiro, a kilo of meat, né? 1 quilo aí de carne. A bar of soap, no caso, uma barra de sabão. A bar of chocolate, no caso, uma barra de chocolate. A piece of chocolate, no caso, um pedaço de chocolate. E por último, a piece of cheese, né? Aí na imagem nós temos um pedaço de queijo, tá? Para countable e uncountable, no caso, contáveis e incontáveis, nós também podemos usar a lot of ou lots of, que significa muito ou muitas, ok? Nós temos uns exemplos ali abaixo, né? There are 2 bars of chocolate in my bag, né?
existem 2 barras de chocolate na minha bolsa. A palavra bar, no caso aí de barra, né, ela vai acompanhar o S porque ela vai indicar plural, ok? No segundo exemplo, I need 4 cartons of milk. No caso, eu preciso de 4 caixas de leite. E no último exemplo, 2 cups of coffee, please. 2 copos de café, por favor. No caso, a palavra cup, né, ela tá aí também com o S porque ela vai indicar plural, ok? Mais de um objeto, e nesse caso, né, as xícaras de café, enfim. Nós iremos agora para o nosso exercício, né, em que vocês vão aí ver se vocês, né, realmente aprenderam sobre substantivos contáveis e incontáveis hoje, ok? Question number 1, pergunta número 1. Descreva as quantidades dos substantivos abaixo. Na letra A nós temos aí uma caneta, né? Em inglês nós falamos pen. Na letra B nós temos 2 barras de chocolate, e na letra C nós temos alguns ovos, né? 4 ovinhos aí. Como é que nós iremos dizer a quantidade desses substantivos aí em inglês? Nós temos aí em inglês a pen, né? Porque como é apenas uma, nós iremos utilizar o A na frente, ok? E além disso, ela é uma palavra que começa com uma consoante, né? A letra P. Então, nós iremos utilizar aí a pen, ok? Letra B, nós temos 2 bars of chocolate, 2 barras de chocolate, né? Como são 2, a palavra bar, que significa barra, vai estar no plural. E na letra C, 4 eggs, no caso, né, nós temos 4 ovos. Então, a palavra egg vai acompanhar o S aí, né, para indicar o plural, ok? Question number 2, pergunta número 2, nós temos, no parênteses, escreva C para substantivos contáveis e in para substantivos incontáveis. Nós temos aí milk, que é leite, papaias, que são mamões, sugar, que é açúcar, e books, que são livros, né? Como que vão ficar aí a questão de substantivos contáveis e incontáveis? A primeira, leite, é um substantivo incontável, ok? Não temos como, né, mensurar a quantidade assim, de leite no ponto de vista da língua inglesa, portanto ele é incontável. Papaias, no caso mamões, são contáveis, ok? Sugar, que é açúcar, é incontável também. E books, né, temos como contar os livros, portanto eles são contáveis. Question number 3, questão número 3, complete com o artigo correto, a ou an. Na letra A nós temos pear, pera. Letra B, apple, que é maçã. Letra C, carrot, que é cenoura. Letra D, sandwich, que é sanduíche. E na letra E nós temos egg. Como é que ficaria aí o uso correto do artigo na frente dessas palavras, né? Para indicar na frente delas. Nós temos ali a resposta, né? Na letra A nós temos appear, porque ela começa com uma consoante, né? A próxima palavra, portanto, usa o A. Na letra B, an apple, por conta da vogal A, na palavra maçã em inglês, né? Na letra C nós temos a carrot, uma cenoura. Na letra D, a sandwich, um sanduíche. E na letra E, an egg, né? A palavra, no caso, um ovo. E aí ela fica desse jeito por conta da vogal E, que se inicia, né? Antes da palavra an, ok? Finalizamos nossa aula de hoje. Para mais informações, acessem a plataforma Eduque, ok?
E bye bye, see you next class. Tchau, tchau, até a próxima aula.